Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou de volta com mais um vídeo e novamente eu trouxe um conteúdo sobre clonagem de HDs e SSDs, ok? Eu fiz um vídeo sobre clonagem de discos há um tempo atrás utilizando o software Macrium Reflect, porém eu tive alguns feedbacks de usuários relatando que ao fazer a clonagem de um disco maior para um disco menor, mesmo que no seu disco menor tivesse espaço suficiente que coubesse o conteúdo do seu HD antigo, ele reportava uma mensagem dizendo que não havia espaço suficiente. Eu fiz alguns testes, eu fiz novamente algumas simulações e eu não consegui reproduzir esse erro. Eu já fiz esse procedimento uma centena de vezes e esse erro não me foi reportado, pelo menos nos meus testes. Eu sei que este assunto de clonagem de discos já está saturado aqui no YouTube, até no meu canal mesmo já tem vários vídeos falando sobre isso, porém, esta situação, este erro que estas pessoas estão tendo aí sobre essa clonagem, acabou fazendo com que eu viesse gravar novamente mais um vídeo. Então nesse momento eu trago para vocês a seguinte situação, eu tenho um HD de 500 GB, tá? Eu tenho aqui esse HD de 500 GB, e eu tenho aqui um SSD de 120 GB. Eu vou fazer então a clonagem desse HD aqui de 500 GB para um SSD de 120. Obviamente que o espaço utilizado que eu tenho aqui neste HD de 500, ele é o suficiente para caber em um HD de 120 GB, ok? HD ou SSD. No caso aqui eu vou utilizar um SSD, mas o procedimento é basicamente o mesmo. Se eu olhar lá no meu gerenciador de discos, perceba que eu tenho aqui o meu HD atual de 500 GB e eu tenho aqui um SSD de 120 GB, inclusive ele mostra apenas 111,77 porque ele nunca mostra pra gente o tamanho total, o tamanho nominal, até porque veja que eu tenho um HD de 500 aqui e ele mostra 465, isso aí é padrão de décadas, legal. Então esse meu SSD aqui está em branco e eu vou fazer a clonagem nele. Vou fechar aqui o meu gerenciador. Já estou com o meu software aqui, Macrium Reflect, aberto. A versão no dia da gravação desse vídeo aqui que eu estou utilizando é a 7.3. Na build 5758, a versão free, tá? A versão gratuita. E aqui estão os meus dispositivos. O meu HD de 500 GB e o meu SSD de 120, completamente em branco, tá? Ele está com a sua partição totalmente limpa, não tenho nada. Aqui abaixo podemos observar aqui o meu HD atual de 500 com todas as suas partições. Eu estou utilizando aqui o formato GPT, tanto no HD antigo como no SSD. Aqui no formato GPT, normalmente nós temos aqui várias partições. A partição de sistema, que é normalmente o disco local C, aqui ó, no meu caso, ela está com 37 GB em uso e o restante totalmente livre, como a gente pode ver aqui, ó. Vou dar um zoom aqui e note que o tamanho total aqui de 465 GB, tenho 37.70 utilizados, ok? Vou selecionar então aqui o meu disco atual de 500 GB, tá? 500. Vou acionar a opção Clone Disk. Nesse ponto aqui, como já vimos em outro vídeo, inclusive se você não sabe nada sobre o Macrium Reflect, como baixar, como instalar, eu tenho outro vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição, algum card aqui nesse vídeo para que você possa se localizar, ok? Nessa tela aqui então nós temos aqui o meu disco de origem, que é o meu HD atual, e aqui embaixo onde eu tenho o meu destination, vou selecionar aqui o meu disco e aqui eu vou selecionar o meu SSD de 120. Nesse ponto aqui eu já posso clicar em Next. Um detalhe bem interessante aqui no Macrium Reflect, se você após ter clicado em Next, você clicar em Back, ele vai mostrar aqui o disco de destino totalmente já particionado, exatamente como ele vai ficar após finalizar aqui o processo. Note que no meu espaço total aqui de 111 GB, ele mostrou que vai utilizar apenas 37.70. Ok? Aqui abaixo ele dá um aviso que ele vai ajustar as partições. Eu vou clicar em Next, Next novamente, e nesse ponto aqui eu já vou clicar em Finish. Nessa tela ele mostra um resumo. Aqui ele mostra pra gente que eu tenho um disco em GPT, o tamanho total de 467.76 GB.
E o Destination aqui, ó, ele mostra que eu tenho 111.79 GB. E finalmente eu já vou clicar aqui em Finish. Se nós tivermos algum erro, já é nesse momento que ele vai mostrar, ok? Vou clicar em Finish. Eu não vou marcar aqui essa opção, ó, Save Backup. Eu vou deixar isso aqui desmarcado porque eu não quero que ele salve esse XML como a definição desse backup. Não me interessa. Vou deixar apenas aqui o Run This Backup Now. Isso aqui significa que ao clicar em OK, ele já vai começar a executar aqui essa tarefa. Se isso aqui não estivesse marcado, eu iria apenas aqui agendar essa tarefa e depois eu teria que executá-la aqui, tá? Mas nesse ponto eu já vou deixar marcado e vou dar um OK. Perfeito. Ele vai fazer aqui, ele já está fazendo aqui algumas verificações, aparentemente não encontrou problema algum, já começou aqui a clonagem, ó. Pessoal, o processo aqui de clonagem está sendo executado, eu estou ali a 2% por enquanto, eu vou dar uma pausa no vídeo e quando eu tiver um pouquinho mais de progresso aqui eu volto e a gente vai acompanhando aqui até o final. A clonagem aqui está em andamento, já estou em 10% nesse momento, eu vou dar uma pausa no vídeo e quando eu tiver um pouco mais de progresso eu volto. Processo de clonagem em 19%, vamos esperar mais um pouco. Processo de clonagem em 43%, vamos esperar que esse processo finalize em 100%, estamos agora aqui em 44%. Lembrando que esse processo ele demora um pouco mais ou menos, dependendo aí da velocidade da sua máquina, velocidade dos discos. No meu caso aqui, eu estou clonando um HD para um SSD. O HD, como nós sabemos, ele tem uma velocidade de leitura e gravação muito menor do que um SSD. Então, por isso, esse procedimento aqui ele demora mais quando você está clonando de um HD, ok? Quando você está fazendo uma clonagem de SSD para SSD, esse processo aqui ele é bem mais rápido, porém, nesse caso aqui ele vai demorar um pouquinho. Clonagem em 66%, estamos caminhando aqui para a reta final. Basicamente eu estou dando aqui uma pausa de tempo em tempo para que o vídeo não fique muito longo e esperando aqui a finalização do processo, mas eu estou acompanhando aqui e estou em 67% neste momento. Vou dar mais uma pausa e em seguida a gente volta. Pessoal, processo de clonagem terminou aqui 100%. Nesse momento, quando ele está finalizando a clonagem, é normal que ele abra algumas janelas, como por exemplo aqui, ó, no meu caso abriu aqui, ó, disco D, que é o disco que foi clonado, né? Então ele já foi reconhecido pelo Windows e abre aqui as partições. Então você pode fechar essa janela, ele abre normalmente, tá? Veja que no meu caso aqui a clonagem levou 20 minutos, eu vou clicar em OK. Aqui nós temos aquele resumo todo, ó. Lá no comecinho, o meu disco de 500, o meu disco de 120. Ok, olha só, todo o processo que ele passou aqui, perfeitamente, vou clicar em Close. E aqui olhe que nesse momento ele já mostra que a estrutura dos meus discos, tanto o meu antigo de 500, que está aqui, de 500 GB, e o novo de 120. O meu novo de 120 agora está com toda a estrutura necessária para que ele possa ser inicializado. Como a gente viu aqui nesse vídeo, eu não tive nenhum problema, nenhum erro, nenhum aviso de espaço insuficiente, nada de anormal aqui aconteceu durante esse processo. Eu vou desligar aqui a minha máquina e vou remover o meu disco de 500 e vou deixar apenas o disco de 120, ok? Pessoal, eu vou dar aqui uma pausa no vídeo, eu vou desligar a minha máquina, vou remover o HD de 500 e vou deixar apenas o SSD de 120 GB, ok? Esse meu SSD de 111.16 GB, eu vou voltar somente com ele. Ok, pessoal, estou de volta então, desliguei a minha máquina, removi o HD de 500 e fiquei apenas com o SSD de 120, igual nós podemos ver aqui. O meu disco local C agora ficou com 111 GB, 73.6 livre. Lembrando que você pode sim fazer a clonagem de um disco maior para o menor, desde que o espaço utilizado pelos arquivos, o Windows e programas no seu HD antigo, eles tenham um tamanho que caiba dentro do espaço livre do SSD, ok? Eu tinha um HD de 500, mas o espaço utilizado era menos de 100 GB. Então veja que eu tenho aqui ainda, ó, no meu SSD de 120, 73 livre. Algumas pessoas reportaram então que dava um erro de espaço, eu realmente não consegui reproduzir esse erro. Eu vou fazer alguns testes aqui, se eu tiver alguma novidade sobre isso eu volto aqui a comentar, mas nos vários testes que eu fiz aqui eu não consegui reproduzir esse erro, tá? Nem clonando de HD maior para menor, menor para maior, enfim.
todos os meus testes aqui eles foram bem sucedidos. Outra informação que vale a pena eu citar aqui é o seguinte: todos esses procedimentos que eu mostro aqui, clonagem de discos, criação de imagens, etc., não são apenas exemplos e testes que eu faço aqui nos vídeos do YouTube. Na verdade, esses processos eu executo no meu dia a dia, em ambiente real, ok? Eu trabalho basicamente com TI há um certo tempo já, e todo esse processo de clonagem, criação de imagem de disco, transferência de HD e tudo mais, isso aí faz parte da minha rotina frequentemente. Então não é simplesmente um teste ou uma análise aqui no YouTube. Isso aí são coisas que eu realmente executo no meu dia a dia prático, ok? Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, abraço e até um próximo vídeo.